continuidade, né, ao vídeo anterior, em que eu falo um pouco do contexto histórico e algumas de suas características, né, da literatura contemporânea. E nesse vídeo aqui nós vamos ver como isso influenciou, né, nos aspectos da literatura contemporânea, porque por conta da censura, a cultura sofreu alguns disfarces. E o movimento artístico, ele precisava encontrar novas formas de conseguir se expressar, tanto nos poemas como poesias e músicas, e assim por diante. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer alguns desses aspectos da literatura contemporânea. Bem, e os objetivos desse vídeo aqui é trazer algumas das suas principais tendências, né, da literatura contemporânea, e eu vou falar um pouco sobre o concretismo, tropicalismo e a poesia marginal. E dentro deles eu vou falar como foi o seu surgimento, o seu conceito, também como os principais autores, e vou dar alguns exemplos também. E o concretismo, ele surgiu em 1956, logo no início da literatura contemporânea, e um dos principais autores, eles são paulistas, né? E foram Décio Pignatari, Haroldo Campos e Augusto Campos. O poema concreto, ele assume diversos recursos, né? Como som, aliterações, que são repetições de consoantes, diagramação diferente do tradicional, que é a representação da distribuição dos elementos em uma página, vocês vão ver, e neologismo, né, que é o emprego de palavras novas ou que já é derivado de uma palavra que já existe. E o poema concreto, ele tem carga semântica, ele tem significado. Agora, eles diferenciam por enfatizar o conteúdo visual e o conteúdo sonoro. Ele permite várias leituras múltiplas. Você pode ler de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal, e por aí vai. E agora eu vou ler dois exemplos aqui para vocês poderem compreender melhor. Esse primeiro exemplo é de Décio Pignatari. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Sim, gente, nesse exemplo, a gente pode notar que ela foge um pouco da formatação original, né? Que a gente é acostumado a ver na poesia. E há também a carga semântica, como eu havia falado antes, porque ele traz um significado. Quando ele fala da bebida, há uma ironia, que associa que, quando eles colocam a palavra cloaca, se refere a esgoto. Então ele está querendo dizer que essa bebida não deveria ser consumida e sim jogada no esgoto. E o próximo exemplo é do autor Milor Fernandes. Então, vamos ler. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. E a gente pode notar que o autor ele faz essa brincadeira, né, com as palavras. Ele faz a representação do bêbado, que ele está querendo dizer quando o bêbado saiu do barzinho, ele estava caindo, e ele começa a usar as palavras de uma forma caindo, que faz a representação visual do bêbado. E essa representação visual também ela se associa com a sonora, né? Quando a gente lê as palavras com aquela representação visual, a gente tende a fazer um som parecido também, né? E isso é muito interessante, né, nessa poesia concretista. Então, podemos levantar, né, algumas características gerais da poesia concreta. Né? O verso é abolido, a gente viu que foge da formatação original que a gente é acostumado a ver.
né? O espaço do papel ele é aproveitado para fins significativos e a valorização dos aspectos visuais e sonoros, como a gente viu nos exemplos passados, né? Ele faz essa valorização no visual, que associa também com o som. E os vocábulos, eles são representados em seus aspectos geométricos e representam mais forma do que conteúdo, né? Isso é uma das principais características que a gente pode perceber no concretismo. Sim, eu vou falar também agora um pouco sobre o que é o tropicalismo, né? O tropicalismo ele foi um movimento musical popular. Ele surgiu no Brasil também na década de 60, nos festivais de MPB. E o tropicalismo ele contribuiu para a literatura com o aproveitamento de qualquer estética literária, né? Sem preconceitos. E isso também ele resultou em um certo anarquismo, que fez com que fosse rigorosamente censurado as coisas da época do tropicalismo. Na década de 1960, surgiu o tropicalismo com jovens que tinham uma linguagem renovada. Eles eram Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Grupo Os Mutantes e Tom Zé. Eles inovaram, né, na linguagem e na ideologia através da Bossa Nova. Se inspiravam com a antropofagia, né, de Oswaldo de Andrade, que esse movimento ele se aproximava dos modernistas de 1922 e do concretismo também. E algumas características dos textos são ironia e paródia, né, que se faz presente, humor e fragmentação da realidade, ruptura com os padrões tradicionais da linguagem, que é a pontuação, a sintaxe e etc. Sim, nas suas obras, né, mesmo contendo um tom de humor, eles propuseram ter atitudes rebeldes e um pouco de anarquistas, porque eles procuravam combater o nacionalismo que se encontrava no cenário brasileiro. Eles procuravam defender o seu país. E o tropicalismo ele não apenas influenciou somente na música, mas também no teatro e na literatura. E por conta da censura, né, os principais representantes do tropicalismo, eles foram exilados. Então, quando aconteceu isso, ou os tropicalistas eles se recuavam ou eles começavam a usar outra forma de linguagem, metaforizando com metáforas, ou eles iriam partir para outros meios de vinculação não convencionais, né? Sim, e por último, a poesia marginal, né? Essa poesia ela surgiu já na década de 70 e ela é uma poesia sem edição. Ela não tinha um padrão, tanto de produção e de distribuição, né? E teve dois principais autores da poesia marginal, que foi Paulo Leminski e Chacal. A poesia marginal ela é formada em sua maioria por pequenos textos, né? Em alguns com apelo visual, como fotos, quadrinhos, etc. Ela vai ter uma linguagem coloquial para os traços da oralidade e ela também é espontânea, porque elas vão apresentar sarcasmo, humor, ironia, palavrão, gírias e por aí vai. Sim, e essa produção poética, ela é meio que fora do sistema. Por quê? Porque eram os próprios poetas que produziam e que distribuíam. Eles faziam as tiragens de cópias pequenas e vendiam por baixo valor, né, baixo custo, pelas ruas mesmos, pelas margens, como as pessoas, por isso que vem marginal. Eles vendiam pelas margens,
Eles vendiam em bares, lanchonetes, teatros, em qualquer lugar. E agora, só para recapitular o que foi visto nesse vídeo, né, sobre o concretismo, que é a valorização da estrutura verbal e visual da mensagem. E o marginal é a produção poética, que é fora do sistema. E o tropicalismo, ele é um protesto à ditadura e à repressão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe e até mais. Tchau!